Existem três tipos de judeus: os Askenazi, esse Askenaz, que vem da descendência de Gomer, que é filho de Jafé. Esse Askenaz é neto de Jafé, filho de Noé. Esse Askenaz foi quem deu origem à religião judaica. Judeu Askenaz, que é o judeu Askenazi. Pode pesquisar que existe. O judaísmo vem da descendência de Jafé. Sendo assim, o judeu Askenazi ou Askenazi, existem três tipos. Existe também os caucasianos da Casária, que envolve uma parte ali da Rússia, Polônia fragmentada, Inglaterra e França, e tem o judeu sionista, que é o que detém todo o dinheiro. E boa parte também do sistema financeiro, né? Sistema de ensino também. George Soros é um judeu sionista. E esse Askenaz aí é da descendência de Jafé, judeu Askenazi. É o cordão umbilical, a origem. Isso prova que judeu nenhum é semita. Quando você descobre a verdade e fala, esses judeus são uma farsa, que a maioria dos terraplanistas sabem, mas eles não entendem e não se aprofundam. E muitas vezes não querem se aprofundar, porque aí a gente desmascara o sistema religioso. Os judeus se passam pelo povo semita. Eles não são semitas. Eles são a religião que vem da Europa. Foi aqui que eles modificaram a conotação da história, porque os judeus, a fonética lembra, se passam pelos hebreus. Hebreu nenhum deu origem a judeu. Dos hebreus de Éber, depois eu explico por que hebreus. Hebreus vem de Éber, até chegar no patriarca Abraão, né, até chegar Isaac, Jacó, depois Moisés. Nenhum deles eram judeus. Todos hebreus. Judeu é a religião que vem da Europa por Jafé, que deu origem aos europeus. Hebreu é o povo semita. O povo semita de Éber tem origem em Sem. Sem deu origem à Ásia. E o outro filho de Noé seria Cã, seria cananita, deu origem à África. África deu origem Cananita. Jafé, Europa, Jafetitas, Gomer, Askenazi, judeu Askenazi, europeu. Semita, todos os asiáticos são semitas. Daí saiu hebreu e as 12 tribos de Israel, que vem lá na posteridade, com Abraão, Isaac e com Jacó. Eles modificaram, a fonética é parecida, por isso que todo religioso e todo mundo confunde hebreu com judeu. Hebreu é sangue, é nascimento, semita, que vem de Éber. Pode pesquisar na Bíblia, tá lá. Éber, hebreus aí, Éber, Joquitã, Peleg, Ofir, toda a descendência de Éber, que está toda na região Amazônia. As terras de Ofir, isso é outro estudo. As terras de Ofir, toda a riqueza da humanidade são os índios. Os verdadeiros hebreus, era nesse ponto que ia chegar. Os verdadeiros hebreus semitas são os índios. Na sua posteridade, Abraão, Isaque e Jacó, 12 filhos. Quando o reinado de Salomão se rompe, 10 tribos se afastam das outras duas, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Reino do Sul é representado por Efraim. Efraim representa Efraim mais 9. São os índios. As outras duas é a tribo de Judá com Benjamim, que representa Judá. Porém, judeu nenhum vem da descendência, como eu provei na Bíblia. Judeu nenhum vem da descendência semita de Éber. Judeu vem da religião da Europa de Jafé, Gomer e Askenazi. Das modificações, isso também é outro estudo, então eu estou tentando resumir ao máximo para o áudio estar curto. França e Inglaterra modificando a história da humanidade. Qual é a primeira Bíblia? King James, inglesa. Quem vem modificando a fonética? Um francês, Petrus Ramos, 1530, 1540, século XVI, que coincide com o quê? Com a história que eles escondem no Brasil, que é falso descobrimento, né?
e com a escravidão que estava começando a ser implantada aqui. Judeu nenhum pertence às 12 tribos de Israel, porque as 12 tribos de Israel vêm da descendência do filho Sem, e os judeus vêm da descendência do filho Jafé, como eu mostrei em Gênesis 10, versículo 1 e 3, verso 1 e 3. Os judeus se passam pela tribo de Judá, só que quem nasce de Judá é judaíta, não é judeu. Judeu é religião que vem da Europa para o Jafé, como eu expliquei. Quem vem da descendência de Judá é judaíta, só que Judá tem mais 11 irmãos. Levitas, benjaminitas, esfrainitas, danita, que é Levi, Efraim, Dan, entenderam? A religião judaica se passa pela descendência de Judá e escondem os outros irmãos, que são mais 11. Os judeus, não pertencem a nenhuma das tribos e se passam por todo o povo hebreu. Hebreu nenhum é judeu, hebreu é sangue, semita que vem de Éber. Judeu é a religião da Europa que escravizou o povo hebreu, que inclusive o povo hebreu são os índios, é nesse ponto que eu ia chegar. Os escravos que vieram para o Brasil é a tribo de Benjamim e Judá. Quem escravizou os hebreus? Os judeus, que se passam pelos próprios hebreus aqui do Brasil. A escravidão do nosso país, a escravidão do Brasil, é a escravidão do povo hebreu. Entenderam? Jafé, aqui, é o filho de Noé que deu origem a Gomer e ao Askenazi, da onde vem, que são os europeus, da onde vem a religião. Judaísmo é religião, eu posso ser um judeu se eu quiser. Hebreu é sangue, é a descendência dos índios aqui, ó. São os verdadeiros semitas. O Brasil, quando a gente lê na Bíblia terra de Canaã, ou a terra de Arsaret, é que os nomes foram trocados para que fosse difícil entender. Mas a gente entende fácil. A terra de Canaã, a terra de Arsaret. Quem é Canaã? Não é que uma terra se chamava Canaã. Que Canaã é o quarto filho de Cã. Noé teve um filho chamado Cã que deu origem à África. Então seria Cã, aí os filhos seriam Cush, Put ou Líbia. Existem alguns que dá Líbia. Cush, Put, Misraim, que deu origem a todo o Egito, miscigenado com os índios. Quem deu origem ao Egito do lado de lá foram os índios da América. Existem provas. É incrível. E o quarto filho Canaã. A terra foi prometida ao quarto filho Canaã, mas eles perderam essa promessa. Eles perderam essa promessa, que tem uma história também muito mal contada, né? Que diz que Cã viu o Noé bêbado, né? Parece que não. Parece que teve alguma coisa aí de conotação sexual mesmo, que parece que Cã transou com a mãe, a esposa de Noé. Noé tinha bebido, parece que a esposa também, e Cã se aproveitou disso, da própria mãe. É inacreditável, né? A primeira vez que eu ouvi a história, eu achei uma aberração. Eu falei, não, não faz sentido. Então eu fui pesquisar mais a fundo. E parece que ele não foi só a nudez do pai que ele viu. Não. Parece que ele cometeu um ato mesmo que ele não poderia ter cometido. Cã. Então a descendência de Cã perdeu a promessa dessas terras. Essa promessa foi passada a quem? A Abraão. Entenderam? Só que a promessa de Abraão teria que cumprir 400 anos de escravidão, que é a escravidão do Brasil. Porque a terra prometida de Cã passou à descendência de Abraão. A descendência de Cã é Canaã, a terra de Canaã, do leite e do mel. A terra prometida, o celeiro do mundo, o lugar mais rico do mundo, do reino abaixo do céu. Qual que é o país mais rico? É a terra de Canaã, a terra prometida do leite e do mel, onde toda a natureza, onde tudo que se planta dá. Quer ver uma prova? Primeira carta de Pero Vaz de Caminha, Dom Manuel. Emanuel. Chegamos à terra prometida, chegamos à ilha de Vera Cruzes, a ilha da cruz verdadeira. Chegamos à terra onde tudo que se planta dá. Chegaram à terra prometida, porque eles já cobiçavam muito essa terra.
Essa terra de Cã, que é a terra prometida, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, chamada de chegamos à ilha de Veracruzes, que seria a ilha da cruz verdadeira. Mas a cruz não é a cruz do cristianismo templário, aquilo é cruz templária. É o cruz do Cruzeiro do Sul, depois eu explico. Está no hino nacional. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Por quê? Eles miravam as embarcações, as naus, para o Cruzeiro do Sul no céu, e você vai cair num ponto específico. Por isso que é Cruzeiro do Sul. Você vai cair no litoral ou do Rio de Janeiro ou da Bahia. Sabia? O Cruzeiro do Sul modifica só um pouco a sua conotação, o seu posicionamento no céu. Você vai cair no litoral do Rio de Janeiro, Bahia, Bahia, Rio de Janeiro. Por isso que é o Cruzeiro do Sul. Isso prova que a Terra é plana. Você só vê o Cruzeiro do Sul aqui no hemisfério sul. Senão seria Cruzeiro do Norte ou Cruzeiro ambíguo, dúbio, né? E não é isso que acontece. Tá no hino nacional. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Por isso que chegou a terra da cruz verdadeira, que é marcada pelo Cruzeiro do Sul. Entendeu? Então, essa terra de Canaã é a terra do leite e do mel. Canaã, a descendência de Cã perdeu essa promessa e foi passado para quem? Para a descendência de Abraão, que é o povo semita. Quem é o povo semita? Os índios. Eles roubaram a nossa história, escravizaram o nosso povo, jogaram a escravidão para Moisés, e é mentira, porque Moisés não tirou judeu nenhum de escravidão nenhuma, porque Moisés não era judeu. E mesmo se fosse da tribo de Judá, seria judaíta. Aí que está o que da questão. Moisés era um levita, era da tribo de Levi. Sendo assim, não era judeu. Se fosse de Judá, era judaíta. Então Moisés era um hebreu da tribo de Levi. É aí que a gente começa a entender as coisas. Não teve escravidão de judeu 400 anos, porcaria nenhuma. Escravidão do povo hebreu é a verdadeira escravidão bíblica que se passa no Brasil. A nossa escravidão brasileira é a escravidão bíblica de 400 anos. Antropologicamente, o Brasil é a descendência direta, é o único país na humanidade que é descendente de europeus brancos, semitas, vamos dizer, amarelos ou vermelhos, né? Índios, e os pretos ou negros, né? Da África. Os africanos que vieram para o Brasil, eles não são genuinamente africanos. É as outras duas tribos de Israel, Benjamim e Judá. Os africanos vieram na posteridade. Aí deu origem ao povo brasileiro. Antropologicamente, a nação brasileira é um bebê. Se tiver 100 anos, é muito. Europeus, africanos e os verdadeiros semitas asiáticos. É a nação brasileira. Não existe outro povo na história da humanidade que tenha essa descendência. E aí que tá, hein? Todos descendentes de guerreiros, refugiados de guerra que lutaram pela vida, os índios que eram verdadeiros combatentes e os escravos que tiveram que lutar muito para sobreviver e essa história não ser apagada. Antropologicamente, nós somos a descendência direta dos três filhos de Noé. É incrível isso. O único lugar que se vê o Cruzeiro do Sul, se vê um pouquinho ali da América Central, que é do Equador para baixo. Ó, para vocês verem o que é o nosso país, ó. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte e é impávido colosso. Impávido quer dizer que é destemido, destemido, não tem medo de nada. Vou provar que o Brasil, se não for o maior país, é pau a pau com Rússia e China. A linha do Equador, ela passa lá no norte do Brasil, quase pegando o Nordeste, certo? Então isso demonstra que a linha do Equador imaginária, ou do plano ou do globo, ela passa no Brasil, lá no norte, no Amapá. Agora vem o mais capcioso. O Trópico de Capricórnio passa aqui na região sudeste e ainda tem toda a região sul sobrando. Isso não acontece no hemisfério sul. A linha do Equador passa no meio. O hemisfério norte, perdão, o Trópico de Câncer lá em cima, ele só vai passar lá nos Estados Unidos. Estados Unidos, sabe o que isso demonstra? Que tem que juntar Estados Unidos e México para dar o tamanho do Brasil e não dá. Entendeu? A linha imaginária passa no Brasil, no meio. Beleza. O Equador passa no meio do Brasil, lá em cima. Ali é a região norte, quase beirando o Nordeste já. Na parte de baixo tem o Trópico de Capricórnio,
que ainda sobra a região sul. O Trópico de Capricórnio passa em Ubatuba, região sudeste do Brasil. Olha que interessante. Se a linha imaginária do centro, o Brasil, ainda tem um pedaço para cima, o Trópico de Câncer, lá em cima, no norte, não acontece nos Estados Unidos. Tem que juntar o México, os Estados Unidos para dar o tamanho do Brasil, porque o trópico passa dois países para poder pegar lá em cima. O Trópico de Câncer, de norte, lá do norte. Entendeu? Por isso que diz que é um gigante pela própria natureza. Belo, forte e impávido colosso. Riquezas do Brasil floram da América, iluminada ao sol do Novo Mundo. O Novo Mundo é a terra de Arsaret. A Globo está reprisando uma novela. O Novo Mundo é a terra de Arsaret. Depois eu vou colocar os vídeos para onde os índios voltariam. O Brasil é gigante, é muito maior do que eles dizem. A própria Terra plana comprova isso, porque a linha do Equador passa no meio, o Brasil está no meio. Ainda tem todo o trópico aqui, trópico sul, né? Capricórnio. E não acontece isso no hemisfério norte, no trópico de Câncer. E você só vê essa linha, você só vê a constelação do Cruzeiro do Sul entre o trópico, entre o trópico de Capricórnio e lá em cima a linha do Equador. Então você, qualquer lugar do mundo que você tiver, todas as noites, você mirar, porque eles não tinham GPS, você mirar para o Cruzeiro do Sul, você vai cair no Brasil, sabia? Você não vai cair em outro lugar no mundo. Tem até música, né? O céu do meu Brasil tem mais estrelas. É impressionante. O Brasil é descomunalmente gigante. O Brasil é um gigante adormecido. Por que adormecido? Porque o povo não sabe da sua própria história. Você só vai cair no Rio de Janeiro ou na Bahia, nesse litoral aí, que é onde o Cruzeiro do Sul mais evidencia no nosso país. Aonde o Cruzeiro do Sul é mais exacerbado, em qualquer região que você esteja abaixo do domo, aqui abaixo do firmamento. Por que firmamento? Porque separa águas, beleza. Tem que ser firme lá em cima. O céu separa águas, é incrível. Qualquer lugar que você esteja, se você mirar o Cruzeiro do Sul, pouquíssimas épocas do ano, raríssima, você não vai cair no Rio de Janeiro ou na Bahia. 90% das vezes que você mirar qualquer embarcação, andando a pé, de bicicleta, de jegue, de jumento, de jirico, de carriola, correndo, de avião, mirou o Cruzeiro do Sul, 90% da chance em qualquer época do ano, você vai cair entre o litoral do Rio de Janeiro e da Bahia. Por isso que Rio de Janeiro e Bahia foi o lugar que mais recebeu escravos no mundo e navios escravagistas no mundo. O lugar que mais recebeu navios e escravos no mundo, Rio de Janeiro. É um cemitério a céu aberto. A religião judaica comunista matou mais de, eu vou jogar baixo, tá? Eles mataram mais de 12 milhões só no Brasil. É o presidente do Brasil que abre as audiências da ONU desde 1947. Era a Liga das Nações, transição da Primeira para a Segunda Guerra. Os judeus precisavam de um Estado, porque enquanto eles eram religião, sistema administrativo, político e financeiro, isso não dá conotação a povo. Então eles foram expulsos de mais de 100 países. Eles tentaram colocar um falso Estado de Israel aqui na Argentina. Tentaram colocar nas duas Guianas lá em cima, francesa e inglesa. Que depois é outro estudo que eu provo que França e Inglaterra que colonizou o Brasil. Não foi Portugal. Portugal também era colônia inglesa e francesa. Mas enfim, eles foram expulsos de mais de 100 países. Pode pesquisar na internet aí. A internet ajuda muito. Eles tentaram colocar o falso Estado de Israel na Argentina, e eles não conseguiram. Então eles criaram o falso Estado de Israel lá no Oriente Médio, que no Oriente Médio não pode ser a terra de Canaã, porque a terra de Canaã tem que ser pertencente à África. Brasil e África eram juntos, que é relacionado ao áudio que eu mandei mais acima. Brasil e África junto, o Brasil seria a terra de Canaã, a terra prometida, a mais fértil abaixo do céu aqui, a terra do leite e do mel.
Brasil e África era junto. Então essa parte mais rica da África é o Brasil, entenderam? Eles trocaram os nomes para que ficasse confuso. E relacionado a isso, eles criaram o falso Estado de Israel lá no Oriente Médio. Sendo assim, a terra prometida do leite e do mel não pode estar lá, porque lá não tem nem água. Ah, tem petróleo, mas você não come petróleo. Para quem não sabe, as maiores reservas de petróleo do mundo estão na Venezuela. Venezuela não faz fronteira com o Roraima, no Brasil? Só para vocês verem onde está toda a riqueza. Toda a riqueza está na América, do México para baixo. Países como Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, o Brasil nem se fala, são riquíssimos. Venezuela estão as maiores reservas de petróleo do mundo. O Brasil faz fronteira com a Venezuela, Roraima, que inclusive Roraima está maior reserva de urânio também do mundo. Quem cuida lá são os Yanomamis, mais relacionado a Israel. Então eles criaram o falso Estado de Israel. Quem presidiu aquilo? Presidente brasileiro Eurico Gaspar Dutra mandou toda uma comitiva e chanceleres brasileiros para lá. E quem presidiu? Oswaldo Aranha. Para quem sabe da cabala judaica maçônica, eles deram 33 votos e, com ata registrada em anuência, Assembleia registrada, criaram o falso Estado de Israel, onde o presidente do Brasil mandou Oswaldo Aranha para lá. Oswaldo Aranha que assinou a criação de um falso Estado de Israel, porque o verdadeiro Israel é o Brasil. Não existe Brasil em povo, que não existe Estado de Israel. Israel é uma nação e compete a 12, que são os índios e os escravos. O verdadeiro presidente do povo de Israel, no auge, já terminando a escravidão, mas no auge das guerras, criaram um falso Estado de Israel. É por isso que é o presidente do Brasil que abre as audiências da ONU. E governante nenhum vai falar para vocês. Quem abre as audiências da ONU desde 1946 é o Brasil, meu povo. É o presidente do nosso povo. Por quê? Porque foi o presidente do nosso povo que mandou Oswaldo Aranha e assinou o falso Estado de Israel. Por quê? Porque o verdadeiro Israel sou eu e quem está me ouvindo agora. O verdadeiro Israel é a nação brasileira. Quem colonizou o Brasil foi Portugal, foi o que eles colocaram nos livros. Quem catequizou os índios já não foram os portugueses. Eles colocam que são missionários jesuítas, para esconder que os jesuítas são espanhóis. Entendeu? Então, quem colonizou o Brasil foi Portugal. Só que quem catequizou os índios são espanhóis. Então, já choca a informação da própria escola, da base até as universidades. Então, a colonização do Brasil é Portugal e Espanha. Então, as terras do Brasil têm que ser de Portugal e Espanha, pelas jesuítas catequistas, catequizistas, vamos dizer assim, e pela colonização portuguesa. Agora vem o que da questão. As terras do Brasil não é nem de Portugal e nem da Espanha. As terras, os maiores latifundiários de terras do Brasil é a Igreja Católica Apostólica do Império Romano. Roma são as detentoras dos maiores lotes de terra do Brasil. Mas como? Se a colonização aqui foi portuguesa e espanhola, como é que Roma tem terra no Brasil? É daqui que sai a carta de Pero Vaz de Caminha. Chegamos à ilha de a ilha de Veracruz, a terra da cruz verdadeira. Entenderam? A terra onde tudo que se planta dá. Por que cruz verdadeira? Porque eles se baseavam no Cruzeiro do Sul. Você vai chegar entre Rio de Janeiro e Bahia. Inclusive, o primeiro lugar que eles chegaram no Brasil foi no Rio de Janeiro. E eles subiram até a Bahia, numa região chamada Santa Cruz Cabrália. Santa Cruz por causa do Cruzeiro do Sul. Só se vê aqui no Brasil. A Bíblia tem que ser examinada. Está escrito lá. Examine as escrituras. Examinar tudo que está escrito. De um outdoor na rodovia, a própria Bíblia, um livro de história antigo, tem que ser examinado. Examine tudo que está escrito. Por quê? O povo semita, heberita, os hebreus não tinham escrita. O que Abraão deixou para o seu povo? O que o Todo-Poderoso deixou para Abraão? Os nomes todos foram trocados, beleza. Deixou a palavra. É um ditado antigo do brasileiro. Com a gente é no bigode.
Pode passar a maior dificuldade, mas a gente vai honrar a palavra. Ô, espera um pouquinho, depois eu acerto, depois eu resolvo, mas vou resolver. Com a gente é no bigode, é na palavra. É um ditado brasileiro isso. O que que o Todo-Poderoso deixou para Abraão? A palavra. O povo semita não tinha escrita. A escrita veio com os escravizadores, ingleses, franceses, a suma maioria, modificando a verdadeira história, que é a escravidão do Brasil é a escravidão do povo hebreu. Examine as escrituras. Ela mesma pede para ser examinada. Examinada dentro e principalmente fora dela. Olha que interessante, os Mormons sabem que os índios é a nação de Israel. Eles sabem que os verdadeiros israelitas estão na América, 90% no Brasil. Eles sabem. Qual lugar da América que mais conteve índios e escravos? No Brasil. Os Mormons é incrível. Eu tenho uma amiga que é Mormon e ela me falou. Ela é da tribo de Manassés e Efraim. Porque a primeira coisa, ela é 20 anos Mormon. Quando você entra nos Mormons, a primeira coisa que eles fazem é puxar sua árvore genealógica. Eles sabem que a nação de Israel são os índios, estão no Brasil. Na América, né? Suma maioria no Brasil. Eu tenho um livro que é um documento que está na USP, a pré-história do Brasil. O livro é um documento que conta o quarto centenário da pátria glorificada. Por que quarto centenário? Porque o Brasil foi colocado como 1500. O livro foi escrito em 1900. O quarto centenário, 400 anos da pátria glorificada. Brasil, a mãe de todas as nações. Como diz no hino nacional. Você já parou para ler o hino nacional? Tá tudo lá no livro, Pré-História do Brasil. É um documento. Tá na biblioteca da USP. Um amigo meu achou e me mandou tudo. Tá no outro celular. Esse livro é tão fantástico, é inacreditável esse livro. As revelações são tão fortes que demonstra que o povo hebreu, Joctã, Peleg, Ofir, tudo estava na Amazônia, 1000 anos antes dos europeus. Estava tudo na Amazônia. 1000 anos antes dos europeus, a terra de Ofir, o ouro de Ofir, tá tudo na Amazônia, tá tudo no Brasil. E viva o nosso país, viva o Brasil, que é muito mais do que eles nos empurraram goela abaixo. Eles dizem que o Brasil é um nada, que o nosso povo é um nada. Eles achavam que essa mentira iria perdurar por muito tempo ou por toda a eternidade. Haveria uma geração que iria descobrir a verdade. Te garanto que é a nossa. A nossa hora vai chegar e está perto.